E o que tu viu de diferença da realidade lá do Rio Grande do Sul, que tu foi da brigada lá, quando tu chegou aqui, o que tu viu de diferente, assim, de violência? Ó, eu Da... posso dizer o seguinte, no Rio Grande do Sul, na Brigada Militar, eu tô falando da minha Sim, época, sim. não posso dizer da época atual de hoje, mas a minha época, quando eu saí da Brigada Militar, lá era considerado mais militar do que policial, entendeu? É lógico, a disciplina, a gente tem aqui também, mas lá era muito mais, tinha muito mais Rígido, ênfase, né? né? Era mais rígido, né? Mais rígido em relação a isso. Então lá você era muito mais militar do que policial. Então, quando eu fiz essa mudança aqui é lógico que a gente pertence à Polícia Militar, tem a nossa disciplina, nossa hierarquia, tem tudo. Mas você trabalhando na rua, você tem que ser mais operacional, tem que ser mais policial. Então, essa foi a grande diferença. E é lógico que, comparado com a violência do Rio Grande do Sul, violência de Rio de Janeiro, nem se compara. Entendeu? Para ter uma base, logo que eu saí do 23, do Cefap pro 23, acho que uma semana depois, menos de uma semana depois, um cara da minha turma morreu. Morreu. Uma troca de tiro. Então já começa a notar a diferença aí. Então já vê que é aquela coisa, cara, Não é brincadeira, se não der é mole... brincadeira. Então eu já comecei aquela situação, a ser mais policial. Entendeu? Essa é a diferença entre o Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A violência aumenta muito. Então, decisões que você tem que tomar em frações de segundo, nem se compara com situações de ocorrência que ocorrem no Rio Grande do Sul. É lógico que tem. Já tive troca de tiro. As minhas maiores trocas de tiro no Rio Grande do Sul foi algumas operações que eu fiz, mas em algumas comunidades no Rio Grande do Sul, né? Mas não se comparava nem a favela mais fraca daqui. E a situação mais intensa que eu vivenciei lá foi em 88. Foi a rebelião no presídio de Charqueadas. Eu ouvi falar. Entendeu? Foi em 1988. Ali eu fiquei praticamente 3 dias ali. Que ali foi o batalhão de choque de lá que foi acionado. Isso. Inclusive, machuquei naquela operação também. Mas foi uma das operações mais longas que eu tive dentro lá do Rio Grande do Sul, foi essa, de Charqueadas. Ficou até na mídia, ficou uma coisa Sim. bem... Notória ali, né? Isso. E o que eu ia te perguntar? Nessa ocorrência que tu saiu bravura, foi fora de serviço? Foi em serviço? Não, foi em serviço. O que aconteceu eu estava de serviço à noite. Soldado. Soldado. Estava de serviço à noite, eu e o meu colega, né, o Jesus, né? Era o cabo, 47.000. Aí a gente fazia muito setor ali setor Bravo, que era a parte de Ipanema ali. Aí justamente nesse dia teve uma invasão no Cantagalo, uma guerra de facções. Né? E o que aconteceu? A gente foi acionado. É lógico que a gente trabalhava em RP. O que uma RP vai fazer lá em cima? Só que o patrão subiu e o que aconteceu? Eles começaram a ficar encurralados lá dentro. Então, praticamente subiu todo mundo para apoiar. Mesmo sendo de RP, todo mundo subiu para apoiar. E numa dessas situações, dessa troca de tiro intensa que teve, né, eu fui atrás de alguns elementos que ficaram correndo. Naquela época recruta, né? Recruta só faz. Meu Deus do céu, só faz M, cara. Só faz M. Em vez de agir com a razão, age mais com a emoção. Então eu vi o cara correndo, saí atrás. Quando eu meti o pé na porta, cara, o cara tava de fuzil apontando pra mim. Foi aquela coisa. Cara, eu dá, eu dou. Só que não tinha ele, tinha mais 3. E foi aquela coisa instintiva, foi uma situação instintiva. Entendeu? Então, o que acontece? Fosse hoje, eu pensaria com muito mais calma, tranquilo. Mas naquela época recruta. Então, nessa troca de tiro que teve aí, né? Eles atiraram, eu atirei neles. Por sorte, eles eram ruins de tiro, né? Ainda bem. E consegui sair bem dessa situação. Foi aí que foi promovido por ato de bravura. O Jesus foi também ou não? Só você? O Jesus foi pro outro lado, ele foi pra outra parte. Não, digo na bravura, no processo de bravura. Ele foi promovido também ou não? Foi promovido também. Foi a guarnição ali do dia, né?
Nessa situação foi... Não, minto. O Jesus não saiu promovido nessa situação, não. Porque o Jesus foi pro outro lado. Sim. Ele ganhou uma premiação na época que era Campos de Jordão, tudo, né? Teve a situação do ato de bravura, né? Então, só que ele não estava na hora comigo do evento, porque quando entramos na favela, é como eu falei, recruta, né? Recruta é tudo, cara, só faz M mesmo. Quando eu vi a situação, começou a trocar tiro, eu vi uma situação correndo, eu saí correndo e não avisei ninguém. Não avisei ninguém. Errado? Foi. Sim. Então agi mais por emoção. Foi Graças a pro Deus. problema e não avisou o companheiro, ó, tô indo por ali e tal. Isso. Aí depois que o pessoal chegou junto, né? Então, graças a Deus, deu tudo certo. Então... Aí, essa daí foi no Vidigal, né, que você falou? Não, esse aí foi no Cantagalo. Cantagalo. E aí de lá, cara, tu ficou quanto tempo no 23 lá? Eu fiquei até 1997. Pô, ficou bastante tempo lá, né? 7 anos, mais ou menos. 7 anos. Aí de lá tu foi pra qual batalhão? De lá eu passei um tempo no 21, né? 21 São João. São João. Mesquita é o 20. São João. Então do 21, fiquei pouco tempo também. Também trabalhava no Patão, no 21. Né? Eu fui pelo Coronel Bruno, que me chamou na época. O Caveira? Não. O outro Bruno, o Bruno Antigão. Não era o Bruno Caveira, não. O Bruno Caveira foi meu instrutor. Então, ele me chamou para trabalhar lá no 21, fui. Trabalhei no Patamo lá. Mas ele acabou falecendo. Então, naquela troca de cadeiras, eu fui parar por 19. Né? Na área de 19. Foi pro batalhão vizinho. Já conhecia bastante coisa ali. Ali, tinha sido 23. Praticamente a área do Pavão e Pavãozinho. Então... Só que, sei lá, não posso dizer o que houve, o que deixou de haver, que eu sempre fui um cara bem ativo. Então me travaram, a única coisa que fizeram me botaram pra tomar conta de estacionamento. Que isso. Lá no batalhão mesmo, internamente? No 19. Aí eu olhei assim, pô, combati tanto naquele pavãozinho. Porque eu trabalhava, quando eu fui transferido pro 19, me colocaram pra fazer parte da DPO, quer dizer... Se é que dá pra chamar de DPO, né? Era um lugar que a gente tinha ali meio recuado, que a gente fazia o ponto ali, base. Um lugar que tinha teto. Isso, né? Então ali eu já comecei a perguntar. Aí troca de tiro toda hora, eu fuçava, subia aquela escadaria até a 5ª estação. Fazia o terror ali. Ali cara, pra subir aquele a pé ali é doído, tá? Ainda mais já o pessoal foi uma lá em vez cima. Eu fiz uma operação ali, é doído demais. Até a 5ª é doído. Então, aí depois termina no topo ali, tem umas casinhas na beira da mata, e depois só é a mata. Depois é só mata. Então eu comecei teve a situação. Aí fizeram, pô, acho que acharam que eu tava demais, alguma coisa, né? Aí me botaram no estacionamento pra tomar conta do estacionamento. Eu pensei, cara. Aí surgiu a oportunidade de fazer o curso pro BOP. Vou fazer. Lá quando tu tava no 19, né? Isso. Aí fiz Isso já era qual ano? Isso foi em 98... 99. Abri as inscrições e eu fiz. Pro CAT, né? Pro CAT. Esse CAT é o do Coronel Laviano, o teu? Não, né? Não. O Coronel Laviano foi depois. Foi depois, né? Eu acho que ele fez o Caveira, ele fez o COESP, acho que em 98, depois ele foi fazer o CAT, depois que ele tirou o COESP. Ali era uma história engraçada, né? Ele já era Caveira para fazer o CAT. Aí Ele tinha hora que desincorporava e incorporava o Caveira. Aí era uma coisa engraçada, mas isso da época de 99. Então, na verdade, o que te motivou a princípio aí pro batalhão era sair da onde tu tava, né? Na verdade, né? Não, um misto de motivação, né? O que me motivou a fazer o curso do BOP é aquela coisa de fazer uma diferença. Sim. É o que eu falo, pessoal, existe 2 tipos de policiais. O que conta a história e o que faz a história. Eu queria ser aquele policial que fez a história, que fazia a história. Então eu escolhi esse caminho. Então eu entrei pro BOP porque eu achava que eu podia fazer diferença. Tanto que eu fiz algumas diferenças em si. Essa diferença, eu fiz uma diferença para fulano, para Beltrano, das ocorrências, mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu deixei um ótimo legado no batalhão. Deixei ótimos amigos. E o BOP tem um certo diferencial.
É lógico que você é respeitado pela seu posto, sua graduação. Mas você é mais respeitado ainda, né? Pela sua dedicação. Então, você mostrou para que veio, né? O pessoal te respeita bastante. Então, eu quis fazer essa diferença. Entrei pro BOPE não só para sair no estacionamento ou sair de um serviço convencional, porque, independente de qualquer situação, policial é policial, seja onde for. Pode estar tomando conta do estacionamento, pode estar no trânsito, pode ser em qualquer parte. Mas uma coisa que tem que botar na cabeça, ele é policial. Então, mesmo que ele esteja em qualquer situação ali, ele tem que fazer a diferença. Porque ser policial por estar policial, cara, existe bastante diferença. E você sabe disso. Sim, sim.